Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor, tudo bom? Como vai? Nós estamos aqui nas nossas meditações semanais sobre as lições bíblicas dominicais. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Ruth, uma mulher digna de confiança. Eu quero te convidar a viajarmos nas páginas das Escrituras e descobrirmos lições preciosíssimas neste livro de Ruth, com suas características, com os seus costumes da época e principalmente com a mensagem do amor de Deus. Ruth, sendo uma mulher digna de confiança, ela nos transmite muitas e preciosas lições. E é para estas lições, na análise de cada versículo, que eu gostaria de chamar a sua atenção, pois certamente Deus tem muita coisa para nos falar através da sua palavra e através do exemplo deixado por Ruth, uma mulher de confiança. Vem comigo. O livro de Ruth é o primeiro livro da Bíblia que leva um nome feminino, o nome de uma mulher. É importante dizer que o livro de Ruth ele fazia parte do livro de Juízes, na sua primeira formação. Era a continuidade do livro de Juízes. Porém, nos tempos do Novo Testamento, ele foi destacado do livro de Juízes e fazia parte de uma coletânea chamada os 5 Megilon, os 5 pergaminhos que eram lidos nas festas judaicas. E assim o livro de Ruth ganhou muita notoriedade porque a maior parte dos acontecimentos que protagonizam a história desta mulher aconteceram na vida do campo, na época da cega. E é muito importante nós falarmos sobre o livro de Ruth. O nosso comentarista, ele nas suas divisões, nas divisões da nossa lição, na primeira divisão ele fala Ruth, um resumo da sua origem. Já no tópico número 2 ele vai nos dizer o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Estes dois tópicos, eles estão diretamente relacionados com o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Ruth. Já no tópico número 3, o comentarista vai nos falar sobre como Ruth entrou na genealogia de Jesus, dando assim prosseguimento ao finalzinho do capítulo 2 e o restante dos 2 capítulos, capítulo 3 e capítulo 4. Eu quero, nesta primeira parte, meditar contigo em alguns versículos do primeiro capítulo de Ruth, que é o capítulo principal, que já nos fornece o pano de fundo de como tudo começou, de como Ruth foi introduzida ao povo de Israel, de como foi a saga daquela família. Então a nossa meditação nesta oportunidade será mais propriamente dito no capítulo 1, versículo a versículo, nós vamos descobrir algumas verdades e algumas lições espirituais riquíssimas para as nossas vidas. Capítulo 1 do livro de Ruth nos diz assim, os primeiros versículos: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Já este primeiro versículo nos oferece algumas informações e lições importantíssimas. Por exemplo, o livro vai nos dizer, o versículo vai nos dizer que o episódio do livro de Ruth aconteceu nos tempos em que os juízes julgavam a terra. Nós sabemos muito bem que os juízes ficaram julgando, se revezando de gerações em gerações, cerca de 350 a 400 anos. Foi neste período que aconteceu, foi no meio deste período que aconteceu os episódios do livro de Ruth. Existe uma teoria que diz que o livro de Ruth, a história do livro de Ruth aconteceu na época de Gideão. Existe uma cultura judaica que diz que Ruth ela foi contemporânea de Eli, o sacerdote, mas existem muitas teorias, mas o certo é aquilo que a Bíblia nos fornece como base. O livro de Ruth aconteceu nos tempos dos juízes. Pela idade de Ruth, pela
por ela ter gerado os ancestrais de Davi, nós podemos situar mais ou menos o livro de Ruth justamente conforme a tradição judaica, no finalzinho do período dos juízes. Mas este primeiro versículo também, ele vai nos dizer que houve um homem de Belém de Efrata. Esta proposição nos sugere que, embora as atenções estivessem voltadas para a liderança, embora as atenções estivessem voltadas para os homens que Deus levantara na época para julgar o seu povo, Deus também se preocupa com um homem, com uma família. Agora a Bíblia parece que abre um parêntese para contar a história de uma família, com todas as suas fragilidades, com todas as suas limitações, com toda a sua realidade, com todas as suas fraquezas. Deus vai nos dizer através do livro de Ruth que ele se preocupa com a família. Podemos estar passando por crises, podemos estar passando por dificuldades, mas Deus tem uma preocupação pela nossa família. E o versículo vai nos dizer, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Os irmãos reparem que ciclicamente acontecia momentos de crise entre o povo de Israel. Na época de Abraão, houve um período de fome. Abraão foi peregrinar no Egito. Na época de Isaac, houve um período de fome. Isaac foi peregrinar em Gerar, terra dos filisteus. Na época de Jacó, houve um período de fome e toda a família de José desce ao Egito. Sempre estes períodos de crise estavam assolando o povo e as famílias de Israel. Mas para toda crise, Deus tem uma resposta. Para toda crise, Deus tem para nós um aprendizado. Para toda crise, Deus tem uma solução. Cabe a nós entendermos o propósito, o projeto e a vontade de Deus. O que me chama a atenção aqui no enunciado do versículo é que a Bíblia vai nos dizer que houve fome na terra. E como era de costume, quando havia períodos de seca, períodos de crise, as famílias se deslocavam para peregrinar em outros lugares onde tivesse abundância de plantações, abundância de alimento. Mas quando a gente para pensar que a Bíblia faz referência a uma família de Belém, Belém ficava a cerca de 9 a 10 quilômetros do centro de Jerusalém, e era um lugar onde tinha uma abundância de colheita, era um lugar onde a cevada era produzida em abundância, tanto que a palavra Belém quer dizer casa do pão, e de repente a casa do pão ficou sem o pão. De repente, a casa da provisão ficou sem provisão. De repente, a casa do alimento, a casa dos recursos, a casa da bênção, a casa da abundância ficou sem o alimento, sem a provisão, sem os recursos, sem a bênção, sem a abundância. Era preciso, era necessário tomar uma decisão, uma posição. E qual foi a decisão que esta família tomou? Às vezes pensamos, será que ele tomou a decisão certa? Será que era projeto de Deus? Será que houve uma permissão de Deus para que ele tomasse esta decisão? Nós não podemos julgar as pessoas pelas decisões que elas tomam nos momentos de crise, porque nos momentos de crise, muitos de nós, se fôssemos submetidos a esta mesma crise, talvez nós tomaríamos decisões mais erráticas, mais erradas. Mas este homem de Belém de Efrata resolveu peregrinar nas terras de Moabe, que ficava aproximadamente cerca de uns 50 quilômetros dali de perto de Belém. Mas eu pensei comigo, ele não poderia ter tomado uma outra solução? Será que ele tinha parentes naquela cidade? Será que ele tinha pessoas que poderiam lhe acudir, que poderiam lhe ajudar, ao invés dele sair daquela cidade? Bem ou mal, irmãos, ele tomou essa decisão. E nós vemos pelo texto bíblico, pela história bíblica, que Deus usou esta decisão que este homem tomou para que
Ruth pudesse ser introduzida na linhagem de Davi e assim também pudesse ser introduzida na genealogia de Jesus. Então Deus tem uma providência, mesmo nas nossas decisões, mesmo quando pessoas julgam as nossas decisões, Deus está observando tudo. No momento da crise, cabe a nós confiarmos em Deus e analisarmos qual a decisão mais acertada a ser tomada. E diz a Bíblia que os juízes julgavam a terra e houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. O próximo versículo, versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Moabe, os moabitas propriamente dito, eles eram descendentes de Ló. Você se lembra que Ló teve uma relação incestuosa com suas filhas e dessa relação nasceram os amonitas e os moabitas. Então Moabe, a terra de Moabe, ou os povos, as pessoas, os moabitas eram descendentes de Ló, eram parentes próximos de Abraão. Não eram diretamente da descendência de Abraão, porque eram filhos do sobrinho de Abraão. Os seus ancestrais, ou o seu ancestrado, era sobrinho de Abraão. Então eles tinham uma certa familiaridade, eles tinham um certo laço de amizade e afinidade. Porém, embora este laço de afinidade e amizade existisse, eles se tornaram, os moabitas, um dos inimigos mais ardilosos do povo de Israel. Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, os povos moabitas foram aqueles que tentaram impedir a caminhada ou a passagem do povo de Israel pelo deserto, pelo que Deus ordenou, determinou que os moabitas não habitariam junto com Israel. Os moabitas passaram a não ter direito a adorar a Deus no templo. E de repente, chegamos no livro de Ruth e vemos a quebra deste paradigma quando o próprio Deus introduz a pessoa de Ruth para fazer parte da linhagem do Messias, mostrando que em Jesus não há maldição. Em Jesus existe sim uma quebra de maldição, porque todos nós temos direito e acesso à graça de Deus. Quer sejamos da família de Israel, consanguineamente falando, ou quer sejamos forasteiros, estrangeiros. O amor de Deus é um amor abrangente, é um amor universal. E no livro de Ruth, nós vemos esta quebra de paradigmas e Deus aceitando uma estrangeira. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Eles foram para as campinas de Moabe para fugir da fome, mas inevitavelmente encontraram a morte. Fugiram de uma situação de crise e encontraram uma outra crise. Uma crise familiar se estabeleceu no seio daquela família. Elimeleque, Malom e Quilion simplesmente morreram. Foram em busca do pão para não morrerem de fome, mas infelizmente morreram por um motivo que nós desconhecemos. Mas o certo é que houve uma nova crise instalada. 3 mulheres, 3 viúvas. Uma situação de calamidade. A situação de uma viúva já era calamitosa por si. Imaginem então de 3 viúvas. Imaginem a situação de Noemi. Estava em uma terra estrangeira, ela por sua vez era estrangeira para os moabitas. Mulher, estrangeira e viúva.
A situação dela era muito complicada. A condição de uma viúva era a seguinte: para ela se sustentar, só haveria 4 opções. A primeira opção, ela se sustentaria através dos seus filhos. A segunda opção, ela se sustentaria através de doações da comunidade local. A terceira opção, ela trabalharia para garantir o próprio sustento, o que era muito difícil e complicado para uma mulher naquele tempo. Então, a maioria delas acabavam entrando para a prostituição para poderem se sustentar. Mas ainda havia uma quarta opção, que era ela ser redimida, resgatada por um parente próximo seu ou do seu esposo, para dar continuidade à posteridade do seu marido, que agora está desamparada, e ela também seria automaticamente sustentada por este novo marido, que era um parente próximo, um irmão próximo do seu esposo, que daria continuidade. Pois bem, Ruth, ela tinha essas 4 opções. Primeira opção, ser sustentada pelos seus filhos. Não era uma opção plausível, porque os seus filhos já tinham morrido. Segunda opção, ser sustentada pela comunidade local, também não era muito plausível, porque Noemi, ela não era muito bem quista pelos moabitas, porque ela era estrangeira. Terceira opção, trabalhar com o próprio suor do seu rosto, ou quem sabe, mergulhar na prostituição. Ela também não faria isso, porque era uma serva de Deus. Quarta opção, ser redimida por um parente próximo. Ali em Moabe, Ruth, ou melhor, Noemi, não tinha nenhum parente próximo. Então a solução seria voltar para a sua terra, voltar para o seu povo. Veja o que diz o versículo 6 do capítulo 1. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Deus visitou o seu povo, a crise passou, Deus deu vitória, e a bênção foi tão grande que isso virou notícia internacional. Em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as províncias, em todos os povos, em todas as nações da época, se dizia: Deus visitou o seu povo. Deus devolveu o pão, o alimento, o recurso natural para o seu povo. Este versículo quer nos dizer que podemos passar pela crise que for, mas quando Deus der vitória, todo mundo vai saber que Deus nos deu vitória. Porque quando passamos por crise, geralmente as pessoas comentam, geralmente as pessoas murmuram. Mas quando nós recebemos a vitória de Deus, também é necessário que todos saibam que Deus estava conosco e Deus nos deu vitória neste momento de crise. E a notícia chegou lá para Noemi e suas noras, e o que ela fez? Ela simplesmente voltou para a sua terra, voltou para Belém. Mas o que me chama ainda a atenção neste versículo, versículo 6, é que ele vai nos dizer: então se levantou ela com as suas noras. A Bíblia está nos dizendo que tanto Noemi quanto as suas 2 noras resolveram voltar para Belém. As 2 noras moabitas, as 2 noras que não eram belemitas, resolveram voltar com a sua sogra para Belém. O versículo 7 vai nos dizer o seguinte: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 8. Disse Noemi às suas 2 noras. A atenção que eu quero chamar dos irmãos é que quando Noemi tomou a decisão de voltar para a sua terra,
As duas noras também se propuseram a voltar junto com ela e caminharam uma certa distância até que Noemi para e faz uma pergunta e faz uma proposta para elas. Este regresso de Noemi para a sua terra é muito semelhante com a caminhada da igreja por este deserto espiritual que é o mundo. Muitos estão caminhando em direção a Belém, ou em direção a Belém celestial, por assim dizer. Muitos estão caminhando de volta para Canaã celestial, mas no meio do caminho existe uma cobrança da parte de Deus, e foi esta mesma cobrança que Noemi fez para as suas noras no versículo 8, a partir do versículo 8. E disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Noemi, ela estava dando para as suas noras a oportunidade de voltarem para a sua terra. Noemi estava demonstrando gratidão às suas noras. Olha, vocês foram benevolentes com os meus filhos, vocês foram benevolentes com o meu marido, vocês foram benevolentes comigo também. Então eu desejo que Deus seja benevolente com a vida de vocês. Veja o que diz o versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Versículo 10. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Noemi, quando ela chega na terra de Moabe, juntamente com seu esposo e com seus dois filhos, eram pessoas desconhecidas, eram pessoas pobres, eram pessoas desprovidas de recursos, mas os pais daquelas meninas aceitaram receber esta família de forasteiros, esta família de estrangeiros. Eles deram um voto de confiança para Elimeleque, para Noemi e seus dois filhos. E agora Noemi está reconhecendo isto, está pedindo a bênção de Deus sobre a vida delas, a vida das suas noras. Olha, como eu sei que Deus foi muito benevolente comigo através de vocês, eu quero agora que Deus seja benevolente para vocês também. Voltem para a terra de vocês e que Deus possa conceder a vocês um outro casamento. A Bíblia diz que quando Noemi fala isso, Orfa e Ruth choram, abraçam a sua nora, beijam a sua nora e dizem: não, nós voltaremos contigo para a sua terra. É o que diz o versículo 9, o finalzinho do versículo 9. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Versículo 10. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Versículo 11. Porém, Noemi disse: tomai minhas filhas, porque ireis, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem para maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, versículo 12, que já estou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, eu ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês esperariam que viessem a ser grandes? Eu iria deter vocês sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que para vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi estava dizendo: eu já estou muito velha, vocês não devem voltar comigo, eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês. Ainda que eu arranjasse um marido hoje, ainda que eu tivesse filhos hoje, vocês não iriam esperar tanto tempo para que estes garotos crescessem e se tornassem marido de vocês. Voltem para a terra de vocês, porque vocês ficando comigo, esta situação constrangedora, esta situação de crise, é mais doloroso para mim do que para vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. De repente,
o cenário muda. O versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Os irmãos percebem que em todo momento Orfa e Ruth choram. Choram de tristeza, de amargura, de angústia pela situação calamitosa que se instalou. 3 viúvas, 3 mulheres desamparadas. E agora Noemi está dizendo para elas: olhem, minhas filhas, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Em todos os momentos elas choram, em todos os momentos elas beijam a sua sogra. Mas só sentimentos, só emoção não forma o caráter de ninguém. Só emoção não é sinal de bom caratismo. O que Deus espera de nós não são apenas emoções. O que Deus espera de nós não são apenas lágrimas emotivas. Deus espera de nós algo mais. Deus espera de nós que nós sejamos dignos de confiança, assim como foi Ruth. O versículo 14 vai nos dizer que quando Noemi diz que não tinha mais filhos para dar para elas, Orfa vai, se levanta, mesmo chorosa, beija a Noemi e volta para sua terra. Ela tomou a decisão, ela fez a escolha. Já Ruth, a Bíblia diz que Ruth, ela se apegou à sua sogra. E daí vem a pergunta: por que Ruth se apegou à sua sogra? Afinal de contas, Noemi não tinha mais nada para oferecer para Ruth. Noemi já estava velha, avançada em dias, avançada em idades, era uma mulher pobre, viúva, desamparada. Mesmo assim, a Bíblia vai nos dizer, no final do versículo 14, que Ruth se apega à sua sogra. Eu quero imaginar que este apego de Ruth foi em virtude da amizade estabelecida ao longo dos anos. Eu quero imaginar que Noemi ensinou para Ruth acerca do Deus de Israel. Eu quero imaginar que Noemi ensinou para Ruth o valor e o significado de uma verdadeira e genuína amizade. E elas estabeleceram esta amizade baseada na fé, baseada na lealdade, baseada na confiança. Eu quero imaginar que Noemi ensinou para Ruth acerca do Deus de Israel, acerca da bondade de Deus, acerca do amor de Deus, acerca do milagre de Deus, da provisão de Deus. E eu quero imaginar que Ruth pensou: bem, este Deus, o qual a minha sogra me ensinou, se ele operou um milagre, ele deu vitória para o povo de Israel, trazendo de volta o pão, ele também é poderoso para dar milagre para a minha sogra. E eu quero fazer parte do milagre de Deus na vida da minha sogra. Ruth estava disposta a provar do novo de Deus na vida da sua sogra. E por isto ela resolveu ficar com a sua sogra, voltar para Belém. Quando Ruth toma esta decisão, a sua sogra diz assim para ela, versículo 15: pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Noemi estava dizendo: olha, a tua cunhada já tomou a decisão dela. Voltou ao seu povo e voltou ao seu Deus. Quando Noemi diz que a cunhada, a nora, no caso, Orfa, voltou ao seu povo, estava dizendo, ela voltou para a sua cultura, ela voltou para a possibilidade de uma reestruturação da sua vida. Ela estava dizendo, a sua cunhada, ela tomou a decisão, ela preferiu não arriscar ficar comigo. Mas ela não apenas voltou para o seu povo, dizia Noemi, ela também voltou para o seu Deus. Em outras palavras, ela aprendeu acerca do Deus verdadeiro.
ela aprendeu acerca de Jeová, que era o Deus de Israel, o Deus da provisão, o Deus todo-poderoso, o Deus abençoador, o Deus que é galardoador daqueles que buscam a Ele. Mesmo assim, ela resolveu voltar para o seu Deus. Existem muitas pessoas assim, que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, mesmo assim resolvem voltar para os outros deuses do passado. Foi aquilo que Josué falou para o povo à beira do Jordão. Olha, vocês devem escolher qual o Deus que vocês querem servir. Se o Deus que os vossos pais serviram além do Jordão, ou se ao Deus único e verdadeiro. Eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei vós a quem servais. Era isso que Noemi estava dizendo para as suas noras. Olha, eu já tomei a minha decisão. Eu, Noemi, já tomei a minha decisão. Vou voltar para a minha terra, porque Deus já visitou o meu povo. Agora vocês tomem a decisão de vocês. Orfa tomou a sua decisão e voltou para a terra dela, a terra dos Moabitas. Já Ruth foi diferente. Veja o que diz o versículo 16. Disse, porém, Ruth: não insista ou não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você percebe neste versículo 16 que Ruth estava decidida. Ruth estava decidida em servir e seguir ao Deus de Noemi. Ruth diz, olha, Noemi, não insista, não me provoque, não me fale mais sobre a possibilidade de eu desistir, porque eu já tomei a minha decisão. Onde você pousar à noite, eu vou pousar à noite. Para onde você for, eu irei. E o que eu acho mais lindo é que às vezes este versículo é usado nos casamentos, é usado como uma declaração de amor, mas na verdade aqui no contexto era uma declaração de amizade e uma declaração de fé ao mesmo tempo. Ruth estava declarando a sua amizade, a sua lealdade à pessoa de Noemi. Mas além disto, Ruth estava declarando que ela já estava decidida, ela já estava resolvida em relação à sua fé. Veja o que Ruth fala no finalzinho da sua fala. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Em algumas traduções está será, mas na tradução mais próxima à realidade, o verbo está no presente. O teu povo é o meu povo. Ruth não se considerava mais uma moabita. Ruth se considerava uma israelita. Agora Ruth vai dizer, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth já havia feito a escolha dela. Ruth já havia decidido servir a Deus. Que este exemplo de Ruth também possa servir para nós, porque através do nosso posicionamento em relação ao nosso Deus, nós também teremos um posicionamento em relação às nossas amizades. No versículo 19 e 20 vai dizer assim: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chamarás, ou não me chamareis Noemi, chamai-me Mara. Noemi quer dizer agradável. Mara quer dizer amargura. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para este pensamento de Noemi, para esta conclusão de Noemi. Noemi concluía que Deus trouxe muita amargura para a vida dela. Noemi concluiu que tudo que ela passou só serviu de amargura. E muitas vezes nós também
chegamos a estas conclusões, não consideramos a providência de Deus, não consideramos que Deus está conosco no momento de crise, não consideramos que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu quero continuar contigo no próximo vídeo. Nesta primeira parte, nós falamos acerca da vida de Ruth, Noemi e Orfa, no primeiro capítulo. No próximo vídeo, nós daremos continuidade e concluiremos esta lição. Que Deus abençoe. Vamos deixar aí embaixo, daqui a pouco, o link do próximo vídeo, para que você também possa acessar e dar continuidade à lição de número 7. Ruth, um exemplo ou uma mulher digna de confiança. Deus nos abençoe.